Nesse último sábado, precisaram de apenas 2 dedos para transformar Tom Aspinall de herói para frouxo. Em sua luta contra Ciryl-Gane, depois que o campeão levou 2 dedadas nos olhos e alegou que não poderia mais continuar no combate, a disputa pelo cinturão dos pesos pesados ficou sem o resultado. E automaticamente, o Tom Aspinall foi taxado como frouxo, como covarde na internet, como alguém que desistiu de uma luta que ele sabia que estava perdendo. Meio que foi pelo caminho mais fácil para não perder o cinturão em Abu Dhabi. Mas eu vou dar o benefício da dúvida para o jovem Thomas. Afinal, ele levou um golpe legal. Querendo ou não, ele tá no direito dele de não continuar no combate, já que sofreu uma penalidade. Só que, ao mesmo tempo, eu vou te mostrar também 10 exemplos de lutadores que aí sim desistiram do combate. Sem dedada no olho, sem nada do tipo. Realmente pediram pra sair, pediram pra jogar a toalha. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Então no vídeo de hoje, vamos falar de 10 lutadores do UFC que simplesmente desistiram de suas lutas e jogaram a toalha. Vamos lá! Número 10. Anthony Pettis. Haviam poucos que tinham a coragem de enfrentar Tony Ferguson no seu auge, e o Anthony Pettis foi um desses corajosos. No co-evento do UFC 229, Pettis teve que encarar um verdadeiro vampiro, um adversário que não parava de pressioná-lo e que nem parecia estar cansado. Parecia uma luta perdida, só que apareceu uma luz no fim do túnel. Pettis conseguiu acertar um cruzado certeiro bem no queixo do Ferguson, que quase o levou a nocaute. O ex-campeão dos leves tentou encerrar a luta no ground and pound e foi aí que ele percebeu que a luz no fim do túnel na verdade era um trem. Ferguson não só se levantou, como fez o Pettis pagar caro por isso. Acertou várias cotoveladas que abriram diversos cortes no rosto do ex-campeão, que acabou tomando um banho do seu próprio sangue. A surra recomeçou, cada vez mais o Ferguson crescia no combate, e no fim do segundo round, o Pettis acabou sendo salvo pelo gongo. Só que antes de começar o terceiro e último assalto, no intervalo, o Pettis revelou que acabou quebrando a mão quando acertou aquele golpe no queixo do Ferguson. Dessa forma, o ex-campeão dos leves optou por não continuar o combate, já que ele estava lesionado e sabia que estava perdendo a luta. O corner então jogou a toalha e dessa forma Tony Ferguson foi declarado vencedor por nocaute técnico, aumentando ainda mais a fama de bicho papão. Número 9. Mirko Cro Cop. É difícil imaginar alguém com um legado, com o histórico do Mirko Cro Cop, literalmente pedindo para sair no meio da luta. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando ele enfrentou Júnior dos Santos, o Cigano, em fevereiro de 2009. Depois de 2 rounds de trocação, Cigano entrou como um verdadeiro matador no terceiro assalto, machucando o croata com vários socos pesados e joelhadas na linha de cintura. A pressão foi tanta que o Mirko Cro Cop, lenda do Pride, suportou apenas 2 minutos dentro desse terceiro round e simplesmente desistiu. Pediu verbalmente para o árbitro interromper a luta porque ele não conseguia mais continuar. Simplesmente surreal que Júnior Cigano fez uma das maiores lendas do Pride literalmente pedir para sair, desistir da luta. Número 8. Nick Diaz. Uma das maiores surpresas de 2021 foi o retorno inesperado de Nick Diaz, que não lutava há mais de 6 anos e não vencia uma luta há uma década. E no UFC 266, Nick Diaz faria a revanche de uma das lutas mais icônicas da sua carreira. No caso, o nocaute que ele conseguiu contra o ex-campeão Robbie Lawler, lá em 2004. Sim, a segunda luta aconteceria 17 anos depois do primeiro encontro. Mas como vocês devem imaginar, ficar 6 anos parado não fez nada bem para o primogênito de Stockton. Diaz parecia uma sombra do que já foi um dia, bizarramente lento, despreparado e fora de forma. Na verdade, foi até um milagre ele ter aguentado tanto tempo assim. Mas aí no início do terceiro round, ele recebeu um soco em cheio no nariz que fez ele repensar o que estava fazendo da vida. Imediatamente assim que levou o soco, o Nick se ajoelhou no chão e não se levantou mais. O árbitro pediu para ele se levantar para continuar o combate, só que ele não quis, desistiu da luta. Na entrevista após o combate, o próprio Nick alegou que ele sabia que se continuasse, o estrago seria ainda maior. Ficou claro ali que Nick Diaz não pertencia mais ao mundo do MMA e desde então ele nunca mais lutou. Número 7. Chris Weidman. Essa aqui é muito engraçada. No UFC 210, em meados de 2017, Chris Weidman faria uma luta importante contra Regar Mousasi, o homem de infinitas nacionalidades. O combate estava até bem acirrado, de altíssimo nível na divisão dos médios, até que no segundo round, Weidman, em posição de 4 apoios, recebeu uma joelhada na cabeça. Pra quem não sabe,
nessa posição, com 4 apoios no chão, esse golpe é considerado ilegal. E aí, assim que recebeu a joelhada, o americano começou um verdadeiro show, uma novela. Começou a dizer que não estava conseguindo se levantar, que não sabia que ano era aquele, e deixou bem claro que não tinha condições de continuar no combate. Claro, ele estava tentando empurrar uma desclassificação do Mousasi. Mas, Carlos, se o Weidman foi tecnicamente nocauteado por um golpe ilegal causado intencionalmente pelo Mousasi, então, sim, foi uma desclassificação, certo? Bom, não tão rápido. Acontece que pelo replay ficou nítido que o Mousasi levantou o Weidman no chão antes de aplicar a joelhada. Ou seja, o golpe foi perfeitamente legal. E aí, assim que o Weidman percebeu que o golpe havia sido legal e que ele estava indicando que foi nocauteado por uma joelhada, do nada ele encerrou a novela e começou a responder tudo certinho. Disse a data correta, sabia onde é que estava e disse que poderia continuar na luta. Mas lógico, já era tarde demais. Dessa forma, a luta foi interrompida e Gegard Mousasi foi declarado vencedor por nocaute técnico. Weidman pagou caro por desistir da luta antes da hora e amargou a 3ª derrota seguida. Número 6. Charles do Bronx. Infelizmente teve esse episódio. Existe um motivo por trás das acusações do Justin Gaethje, que afirma que o Charles do Bronx não tem coração de lutador, que ele desiste fácil, e tudo isso começou em sua luta contra Paul Felder em 2018, quando o Charles ficou numa posição ruim no chão e acabou levando uma dura cotovelada do Paul Felder. Na verdade, o golpe foi tão duro que fez o futuro campeão dos leves bater em desistência. Felder ainda acertou mais alguns golpes no Ground and Pound, mas o árbitro percebeu que o Charles havia desistido da luta e interrompeu assim que possível. E essa foi provavelmente a virada de chave, a noite em que o leão embaçado nasceu, porque desde essa derrota o Charles venceu todas as 11 lutas que fez em sequência, incluindo a conquista do cinturão dos leves e a luta contra o Justin Gaethje. Resumindo, o Charles desistiu nessa luta para nunca mais desistir pelo resto da sua carreira. Número 5, Raquel Pennington. Na luta principal do UFC 224, Raquel Pennington entrou com uma grande zebra enfrentando a super campeã Amanda Nunes, que estava lutando em casa no Rio de Janeiro. E não, essa história não é de conto de fadas, realmente a zebra foi derrotada nessa noite. Na verdade, ela estava sendo dominada, sendo absolutamente surrada pela leoa durante toda a duração do combate, sem qualquer tipo de esperança de que poderia conseguir uma virada. E aí, no intervalo entre rounds, a própria Raquel Pennington pediu para a luta ser interrompida, porque ela não conseguia mais continuar, não tinha mais vontade de estar ali naquele momento. Mas por incrível que pareça, o próprio corner recusou o pedido e mandou sua atleta de volta para a jaula contra a leoa. E no fim aconteceu o que se esperava. No 4º round, Amanda Nunes conseguiu o nocaute técnico e defendeu seu cinturão mais uma vez. Deixe aí agora nos comentários se você concorda com a atitude do corner. Você teria interrompido a luta ou teria motivado seu atleta a continuar? Deixa aí. Número 4, Chris Lieben. Nos anos 2000, Chris Lieben era um dos principais lutadores da categoria dos médios e também um dos atletas mais empolgantes do plantel do UFC. Se naquela época existisse um cinturão BMF, com certeza o Chris Lieben seria um forte candidato. Mas claro, nem tudo dura para sempre. E no final de 2013, o espírito de lutador do Chris Lieben acabou sendo quebrado. Em sua luta contra o Uriah Hall, Lieben foi simplesmente massacrado pelo jamaicano, que na reta final do primeiro round conseguiu aplicar um knockdown e quase encerrou a luta se não fosse pelo suar do gongo. Lieben se levantou, mas percebeu que não tinha mais o que fazer nesse combate. Ele não tinha mais vontade. Imediatamente ele se virou para o seu corner e falou que não queria mais continuar, que acabou. Ele havia sido derrotado e estava admitindo a derrota. A luta então foi interrompida no intervalo do primeiro para o segundo round e essa também seria a última luta da carreira do Chris Lieben, que no mês seguinte anunciou sua aposentadoria do MMA. Número 3, BJ Penn. Conor McGregor foi o primeiro duplo campeão da história do UFC, mas o BJ Penn foi o primeiro a tentar. No início de 2009, tivemos o primeiro duelo entre dois campeões ativos, Georges St-Pierre, campeão dos meio-médios, contra BJ Penn, campeão dos leves. Mas, diferente do primeiro confronto entre os dois, que foi bastante competitivo, dessa vez o canadense deu um verdadeiro passeio. BJ Penn foi completamente dominado pelo GSP durante 4 rounds seguidos, com o último sendo claramente um 10-8. E aí, antes de partirem para o 5º e último round, o BJ Penn deu todos os sinais de que estava acabado, que não tinha como mais ele continuar, claramente abatido pela surra que estava levando. E assim, uma das maiores lutas da história acabou sendo interrompida no intervalo, com Georges St-Pierre saindo vencedor do primeiro duelo entre campeões do UFC. Número 2, Max Hostoff. Essa é a triste história do estreante que acabou ficando eternizado na história como o desistente. Senhor, desiste, Senhor!
ficou eternizado pelo momento em que ele implorou para desistir da luta, para sair do combate. O jovem Max Rostov chegou como um bom prospecto no UFC, com um cartel invicto de 5 vitórias. E logo de cara, ele enfrentou o Austin Hubbard, veterano da organização. Max até começou bem, vencendo o primeiro round, mas a maré começou a mudar a partir do segundo, com Hubbard crescendo e colocando cada vez mais pressão no jovem estreante. E aí, chegando no intervalo entre rounds, deu pra ver que o Max estava mentalmente quebrado, derrotado. Foi uma das cenas mais impactantes que eu já vi no UFC, porque o Max claramente estava implorando seu corner, dizendo que não tinha mais como continuar, só que o seu treinador não queria deixar passar essa grande oportunidade. Sabia que essa era a estreia dele no UFC, que era a maior oportunidade da sua vida, e tentou de tudo para fazer o seu atleta voltar pra luta. You're gonna beat this guy, Max. We got this. You can beat this guy. Listen, we got... No, listen. No. Palavras motivadoras, de incentivo, tentou reacender aquela chama que havia se apagado, mas não teve jeito. Max desistiu da luta, declarou que não podia mais continuar e acabou saindo como perdedor na sua primeira e última luta no UFC. Número 1, René de Ridder. Esse é o caso mais recente e com certeza um dos mais interessantes. Em uma luta que poderia valer a disputa pelo cinturão dos médios no futuro, René de Ridder enfrentou Brendan Allen, que aceitou o combate com um mês de antecedência contra um atleta melhor ranqueado. Mas a falta de preparo não foi um problema. Bom, pelo menos não foi um problema para o Allen. De início, René de Ridder começou vencendo, utilizando a luta agarrada para dominar o americano, mas aos poucos o cenário foi revertendo. Agora era o Allen que havia assumido o controle das ações no solo. E apesar de vir de um campo incompleto, diferente do seu adversário, o René de Ridder começou a ficar cada vez mais cansado, chegando ao ponto em que ele mal conseguia se levantar no fim do terceiro round. E no final do round seguinte, a mesma cena aconteceu. René de Ridder estava lutando para ficar de pé e ir para o intervalo, sentar ali no banquinho com seu corner. E no momento em que ele sentou no banquinho, a primeira coisa que ele falou foi: eu desisto, não consigo mais continuar. Não porque tinha levado uma pancada forte, nem nada do tipo. Desistiu porque estava cansado, estava exausto. E ao invés de lutar pelo menos mais um round, ele simplesmente pediu pra sair. O curioso é que não foi a primeira vez que o René de Ridder fez isso. A sua última derrota contra o Anatoly Malikin, lá no One Championship, aconteceu a mesma coisa. No segundo round, ele estava exausto e simplesmente pediu pra sair. Pediu pra interromperem o combate, desistiu da luta. Pois é, numa organização, numa liga esportiva que tem um cinturão justamente coroando o cara mais casca-grossa do mundo, não é esse tipo de postura que você espera de um lutador. E o mais problemático é que não foi uma pancada, um corte ou um golpe legal. Ele simplesmente estava cansado e desistiu da luta. A luta que poderia render uma disputa pelo cinturão, talvez a mais importante da sua carreira. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.